Salve a todas, salve a todos. 13 de fevereiro de 2024. Estava aqui pensando no que eu iria fazer no que se refere à gravação. Estou gravando aqui sobre um livro, uma psicografia de 2002, que, como não publicarei fisicamente, falei assim, deixe-me ler o livro. Fiz isso também com 24 horas e disponibilizar para que quem se interessar e quem descobrir, quem der a sorte de ser trazido surfando nessas ondas eletromagnéticas, das ondas das plataformas digitais, chegar e conseguir ver, fica bacana. E aí, entre continuar a gravação e fazer as gravações para os programas que entram às terças-feiras, fiquei aqui pensando, decidi que esse capítulo especial eu vou postá-lo agora para entrar na terça-feira e, obviamente, ele vai compor mais tarde, já que ele é o 5º capítulo, ele vai compor todo esse desenvolvimento sequencial que estamos fazendo. Mas então aqui eu vou aproveitar, fazer a leitura. A psicografia era Drogas, o Outro Lado. Vou fazer essa leitura do capítulo 5, que está tratando dos desdobramentos. Eu, agora desdobrado, trazendo alguns relatos de como estava percebendo algumas coisas. Prossigo a leitura. O encontro com a realidade das drogas é sombrio e doloroso. A dor parece ser, e na verdade é, a única certeza que se apresenta a viciados e traficantes. A dor de vender veneno e de se entorpecer com os mesmos dilacera os corpos espirituais dos nossos irmãos. Aqui onde estou é uma colônia de reabilitação muito próxima ao lar dos drogados adictos e, por sua vez, da crosta terrestre. Não é possível, nessa frequência vibratória, fugir muito às vibrações do plano material da Terra. Aqui me encontro com José, voluntário do trabalho de resgate. É um mosquitinho maravilhoso aqui que está me ajudando. Aqui me encontro com José, voluntário no trabalho de resgate, há muito trabalhando nas lides do Cristo. Espírito bom e devotado aos compromissos assumidos com Jesus de auxílio, amparo e amor ao próximo. Encontro-me também com mentores espirituais da casa e com meus companheiros de trabalho mais direto, Orango, Luiz Soares, Rúlio, Antônio e tantos outros. No entanto, o nosso encontro mais esperado é com os nossos irmãos que se dispuseram a narrar as suas experiências com os tóxicos e sua reabilitação fora dele. É uma das temáticas, é uma das linhas de desenvolvimento do livro. Tá? No desdobramento de hoje, fui orientado que visitaríamos uma clínica de reabilitação de usuários na crosta terrestre, outra no plano material e uma terceira visita que somente mais tarde seria dada ao local. Fomos cordialmente recebidos em ambas as clínicas, mas gostaria de chamar a atenção à sutilização dos trabalhos realizados na crosta, com recursos todos eles espirituais. Todo o conhecimento transmitido aos usuários, todo o tratamento efetuado com eles através de vibrações magnéticas, passe, música, água fluidificada, água como termostato emocional, são tratamentos que espantam pela eficácia e singeleza. Disseram-me que, em um primeiro e terceiro momento, o importante é a conscientização de que somos seres espirituais. Assim, todo o tratamento se faz nesse nível vibratório para que usuários busquem no seu interior aquilo que queriam encontrar nos outros e nas drogas. Esse processo de sutilização, na verdade, era muito mais impactante do que os tradicionais utilizados no plano material e até mesmo em alguns lugares da crosta. O que eles, na verdade, trabalham é um realinhamento dos corpos sutis, assim como um refazimento dos mesmos. O usuário tem que, a todo tempo, se confrontar, e isso é duro e árduo para quem aprendeu a fugir do bom combate, da luta contra si mesmo. Já a clínica, no plano material, o trabalho era mais químico, pelo menos o de desintoxicação, de amparo à abstinência. O que observei é que o tratamento poderia ser similar ao desenvolvimento
no plano espiritual. No entanto, as clínicas terrestres teriam que modificar todo o olhar acerca das drogas e dos usuários. Teria que entendê-los como seres espirituais, mas não na concepção místico-religiosa. Espiritual na concepção de um outro modelo de realidade, no qual tudo e todos são constituídos, formados por frequência vibratória, por ondas vibratórias. Esse é, de fato, um processo que ruma para a materialização em poucos anos. De qualquer forma, já é um avanço o fato de que tudo não seja mais restringido a uma visão materialista e enfocando a doença ao invés do doente. São avanços no tratamento desses casos tão melindrosos. Volto a insistir, a comentar e a registrar que essa psicografia estará nos idos dos anos 2002. E como não poderia deixar de pontuar, tivemos um retrocesso imenso nessa questão da reabilitação dos adictos. As casas hoje que se propõem, a grande maioria, que se propõem aos processos de reabilitação, estão sob governança de igrejas com um procedimento altamente doutrinário, mas um Jesus que é o general dos exércitos de Jeová. É uma tentativa de hora de exorcismo, hora de conversão à força, é uma prática toda voltada para o entendimento de que é Jesus que salva, é Jesus que cura, e agressões, temos casos de morte aí, como tivemos mês passado, mês retrasado, meses atrás, a mãe, com todas as dificuldades, fez a internação da filha, a filha tentando fugir, obviamente não correspondendo aos tratamentos, acabou sendo morta por um dos agentes da clínica. Não é um caso único, muito pelo contrário, os casos de morte talvez sejam mais esporádicos, mas o de tortura, o de ameaças, o de agressões físicas, verbais, por vezes sexuais, está muito presente. Então tivemos um retrocesso imenso. Isso pensando nos estabelecimentos em si. Na política pública, o retrocesso é ainda é maior. Então, nós tivemos um sucateamento de um pouco de cada uma dessas ideias, que é uma versão, uma atualização mais social e política, que não vou entrar no mérito. A espiritual, e esse é um contraste legal para a gente fazendo, os trabalhos eram realizados assim, um ambiente da natureza, os círculos e as rodas de conversa, aquele mapeamento que nós vimos no capítulo anterior com o Dr. Bernardo falando, Dr. Bernardo, médico, desencarnado, enquanto vivo também foi usuário, e um dos trabalhos que ele nos mostrou numa palestra que ele estava dando, que alcançamos via desdobramento, tudo isso está explicado. Eu peço a vocês que futuramente, nos meses vindouros, venham ver, ouvir um pouco dessas histórias que elas são bacanas, especialmente para quem está próximo lidando com adictos, com dependentes, a dependentes e adictos é a mesma coisa, mas que tem familiares ou que é o próprio. É uma perspectiva interessante. E aí, ele faz um perfilamento. E essa é a ideia que eles estão trazendo aqui. Olha, você foi usuário dependente de tal substância. Essa substância, com esse princípio ativo, ela geralmente afeta tais coisas, e os seres que a buscam estão caminhando um pouco nesse lugar aqui. Aí ele fala da nicotina, aí ele fala da maconha, aí ele fala da cocaína. Cada uma delas. E mapeando minimamente. Essa é o início do processo de entendimento de si mesmo. Porque eu me fissurei em uma determinada substância e não em outra. E como que essa minha dependência dialoga muito com os meus processos internos. É o início do processo, é o início do tratamento. A partir daí. A partir disso, outros inúmeros desdobramentos, com
o trabalho junto à natureza, o capinar, o plantar, isso, gente, restaura um preenchimento, um sentido, uma ordem, um ciclo, um entendimento que é de uma instância que, por vezes, nos falta a verbalização e a capacidade de racionalização. Ajuda. Põe a mão na terra, meu amigo. Acorda e começa a perceber esse outro ritmo, onde você pensa que as coisas estão paradas e, de repente, está tudo se movendo. Aqui, deixa eu mostrar um pouco disso. Faz 3 dias que chegamos, eu não lembro mais quando chegamos. Ali, que eu mostrar aqui, porque eu estou para mostrar isso um bom tempo, e sempre fico na enrolação e não mostro. Vamos ver se eu consigo fazer agora. Aqui, eu espero que vocês estejam vendo, aquele carrinho ali, eu enchi, é um carrinho de cupim. E o cupim estava justamente ali, naquela porta. Eu tirei todo, vocês podem ver. Tem 2 dias, já está lá de novo. Aí você olha em volta, pega esse em volta aí, você olha para tudo aqui e fala assim, está parado. Tem movimento. Olha que paradeza. Olha como essas coisas são lentas, olha como essas coisas não fazem absolutamente nenhum sentido. Olha que ritmo mais tacanho. E aí você depara com essa situação que eu estou mostrando ali para vocês do cupim. O movimento da vida. Está aí. Você não está vendo, você não está percebendo, mas as coisas estão movimentando num ritmo e numa profundidade que, por vezes, nós não alcançamos. Isso preenche espaços em nós, dialogam com questões nossas que a gente não saca, não racionaliza, tem dificuldades de intelectualizar, mas ocorre e acontece. Então, esse contato de cura junto à natureza é fundamental, primordial. Junto a isso, algumas modalidades de práticas energéticas. O sol é, sem dúvida nenhuma, o maior e o melhor carregador de baterias que temos. E todas as outras práticas energéticas tentam simular minimamente esse procedimento doativo do sol. O reiki, o passe, a imposição de mãos, essas práticas auxiliam a esse corpo biológico encontrando sentido, restauros, apaziguamentos, onde a palavra ainda não é capaz de chegar. Essa energia sutil chega, assim como a energia do toque, seja o toque da massagem, seja o toque do carinho, seja o toque em outras tantas modalidades. E aí temos esse outro elemento água, esse outro elemento terra, enfim. Na crosta, esses centros de reabilitação trabalham muito com essa sutilização de energias. No nosso plano físico, a gente está fazendo um procedimento que é mais químico. A gente vai trabalhando com o processo tanto da abstinência, quanto principalmente das crenças que, via uma medicação mais acertada, a gente pode auxiliar essas pessoas. E não temos desacordo em todo com isso. Era bonito observar nessa época que, de todo modo, estávamos saindo de uma visão muito materialista e compreendendo essas dimensões sutis. Hoje, embora esses caras estejam falando de Jesus, estejam pregando Jesus, eles estão praticando um materialismo que é preferido trabalhar com a química. É menos desastroso para o campo emocional. É uma crítica aqui que não poderia perder e deixar de fazer, prossigo eu.
Duas coisas que pudemos observar em ambas as clínicas foram a proteção imantada em volta do ambiente para impedir que desafetos ou até mesmo alguns tipos de afetos invadissem a clínica para aliciar ou persuadir os usuários da ineficácia dos tratamentos. A bem da verdade é que os laços atrativos das drogas são tão fortes que quando um se predispõe ao tratamento, seja encarnado, seja desencarnado, o que com eles mantém relação, seja por amor ou por ódio, enfim, por vibração, acabam sendo atraídos para as partes e as dependências desses centros de tratamento. O que denominamos síndrome de abstinência, mais do que uma luta para libertar-se da droga, é uma luta para modificar as frequências vibratórias e assim se isolar dos antigos amigos espirituais que os prendem nessa situação. É interessante isso, porque quando no plano físico, se predispõe a fazer o tratamento, ele automaticamente arrasta com eles dezenas de outros seres que estão ali sugando aquela energia. E toda a dificuldade de cada um desses centros, em especial dos próprios adictos, é conseguir fazer essa mudança vibracional. Então, longe do meu reduto, então, por exemplo, aqui afastado, ok, eu consigo ficar numa boa, eu não penso nisso. E nem sinto tanto desejo e tanta vontade. Volto para minha casa, volto para o meu lar, volto para as minhas companhias, aquilo tudo reativa novamente. A grande mudança de chave dos procedimentos, ou do entendimento dos procedimentos, é esse gatilho vibracional. Nós precisamos, muitas vezes, levar as pessoas a fazerem essa mudança de estado. Essa codependência que se estabelece entre o usuário e família, entre usuários e amigos, entre usuários e a galera em volta, no entorno. Se esse cara consegue mudar algumas estruturas, por isso que só Jesus, nessa perspectiva tratada hoje, é complicado, porque é outro tipo de droga. E a gente precisa de um processo de autonomia, de consciência, minimamente de um entendimento ou de construção, de semear alguns fundamentos para que essa pessoa se esteja mais sedimentada, mais fortalecida. Isso já não me afeta mais. Olha, essas coisas já não me pegam tanto. Olha, eu já não caio mais com tanta facilidade nessas armadilhas. É um processo de conhecimento, reconhecimento e situando aonde que a gente se encontra. Muito disso é percebido, compreendido e a gente trata como sendo mesmo essas síndromes de abstinência. São muito fortes. As ligações, o soltar, o desprender desses eflúvios que ligam esses seres a milhares de outros, a dezenas de outras, a centenas de manipulações, a 355 mil ilações dogmáticas, agendadas, manipulativas, não é um processo fácil. Frequência e sintonia são nisso que se resume todo o tratamento e reabilitação dos usuários. O tratamento em ambos os planos consiste em elevar a frequência vibratória para que não mais seja atraído pelas drogas e ou sofra interferência e manipulação de seres encarnados e desencarnados. Dentro do ponto de vista da espiritualidade, o tratamento em nada difere da desobsessão praticada frequentemente nos centros kardecistas, sendo ilusão pensar e acreditar que somente a modificação químico-metabólica celular garantirá a reabilitação do usuário. Aqui, deixa eu terminar, essa só vem pela transformação interior na famosa reforma íntima. Aqui, nós estávamos nos referindo, voltando que a psicografia de 2002, estávamos nos referindo a uma predisposição muito grande dos centros de tratamento que estavam focando muito nessa questão química metabólica.
fazendo essa alteração no organismo, essa pessoa deixa de ser dependente. Ok, massa, legal. Mas tem mais coisas. Hoje, com o que a gente está vendo, com essa guinada, eu não sei dar um nome para essa nova predisposição na qual caíram diversos centros de reabilitação que trabalham com essa égide religiosa. E nada contra a religião, mas é porque necessita de um preparo básico mínimo ou de uma sensibilidade mínima e básica. E os caras estão acreditando que Jesus, na veia ou na base da porrada, vai retirar esses seres, vão tirar alguns, outros tantos vão voltar a reincidir. E vai piorar ainda mais a situação. Parar para eles de novo em tratamentos, em internação, eles saem correndo, eles preferem morrer de overdose. Me deixa morrendo na rua do que vivenciar aquele terror de novo. Então, a gente precisa discutir isso, tem algumas pessoas discutindo isso frente ao SUS, mas o lobby evangélico é muito forte porque grande parte desses centros de reabilitação estão ganhando rios de dinheiro com algumas coisas que remontam muito aos hospícios da década de 70, 60, 50, 40. Eles daqui a pouco vão fazer lobotomia, eletrochoque eles já estão dando. A outra coisa que me chamou a atenção foram as palavras de uma irmã encarnada que estava vivenciando o processo de abstinência. Perguntado por ela como na verdade, querendo entender o processo do ponto de vista interior, da perspectiva dela, ela disse assim: usar drogas em si não é mal. O mal não está no uso, como muitos dizem, querem nos fazer acreditar. Mesmo porque, quando conseguimos romper essa redoma criada pela sociedade usamos, acabamos por encontrar nas drogas tudo que muitas vezes não encontramos no mundo, na família, em nós mesmos. As drogas, então, acabam por se tornar, já de antemão, a nossa primeira verdade, o nosso primeiro contato com algo que de fato não mente. Pois nos disseram que ela era ruim e vemos que não. Eu aprendi que o mal não é usar as drogas, e sim parar com as drogas. É quando você cai de novo na real e percebe que você está a cada dia, a cada instante, mais distante daquilo que sonhou ou pensou, que as drogas te dariam. É quando você vê que, apesar dela te dar tudo o que você quer ou pensava querer, você não se reconhece mais por tudo aquilo que você faz e se predispõe a fazer para ter aquele segundo de euforia, de autoconfiança, de qualquer outra coisa que lhe seja dada de forma exterior e não interior. No entanto, o mais grave é quando você toma consciência de que quer e precisa parar de usar. A sua mente já decidiu, seu espírito também, se é que ele existe, mas o seu corpo não te deixa. Teu corpo te compele a fazer tudo o que você quer deixar de fazer, mas não consegue. Como se sua mão adquirisse um controle autônomo, pegasse uma faca ou revólver e apontasse para a cabeça de seu pai, sua mãe, sua filha, a sua própria cabeça, e o que é pior, não hesitasse em atirar e atirasse. Esse é o problema das drogas. Nós, usuários, adictos, passamos a ser autômatos de uma outra vontade, de outro querer. E aí, por mais que tente parar, nem sempre é possível. Isso é o absurdo das drogas. Jura que você vai escrever isso para mim? Jura? Esse relato dessa moça eu achei muito bonito. E ele descreve um pouco desse desterro, dessa travessia no deserto, dessa coisa assustadora
que é a crise e a síndrome de abstinência, que é a tentativa de se parar o uso. Eu já decidi. Por meu querer e por minha vontade, eu não faço mais uso, eu não pego mais isso. Só que esse corpo está dopado, esse corpo está viciado, esse corpo não responde mais aos teus ímpetos. Ele tem um bloqueio entre o que eu desejo fazer, o que eu sei que é o correto e que o meu corpo está pedindo para ser realizado. Isso é forte, velho. E esse é o ponto da doença, esse é o ponto terrível. E aqui na perspectiva que nós estamos trabalhando e trazendo, esse é o ponto no qual a maioria de todos nós desse planeta somos adictos. Estamos fazendo coisas que não queremos fazer, mas que não temos controle para parar, seja as mais diversas, seja quais forem as nossas e as suas dependências. E o contraponto disso, que é como que a gente faz o escape dessas questões ou dessas coisas. Eu perdi o contraponto aqui, que é o mais bonito assim para trazer quanto a isso. Isso, o contraponto disso é como que as drogas, nessa perspectiva espiritual que a gente está querendo trazer e está colocando e vai aprofundando cada vez mais ao longo da obra, é como os amigos espirituais iam nos mostrando, gente, isso daí é praticamente a mesma concepção que temos de mediunidade. Quando eu estou incorporado, assume aqui as posses das minhas faculdades algo ou alguém que me impossibilita de acessar grande parte dos meus comandos. O que a gente está reportando e tentando trabalhar e mostrando, enfatizando e clamando no deserto é que as drogas, especialmente algumas mais do que outras, elas correspondem em muito a essa função mediúnica. Ela entorpece os sentidos. Ela faz com que essas pessoas se transformem em veículo das trevas, literalmente. Toda a minha vontade, todo o meu querer, toda a minha conexão é entorpecida para que eu dê expressividade, passagem para o que se tem de mais terrível e desprezível inúmeras vezes. Só a gente tem que se atentar. Essa é uma garota de 16 anos que iniciou as drogas aos 6, bebendo cerveja dada pelos pais. Trazendo de outras vidas tendências psicóticas, o álcool entrou terramente no seu campo áurico e serviu para ativar precocemente mecanismos de reajuste que só mais tarde seria ativado. A entrada tenra do álcool em sua vida presente modificou a sua estrutura vibratória, levando-a a acionar momentos anteriores na qual sofrera rituais de iniciação espiritual não concluídas, o que provocou nela uma incessante busca por si mesma e por autoconhecimento, levando às drogas, às neuroses e às psicoses. Aos 12 anos, iniciou na maconha, aos 13 já estava dependente de barbitúricos e aos 15 experimentou cocaína, que só ativou todo esse processo interior de destruição. Aos 16, apontou um revólver para a cabeça do irmão e mirou os demais familiares, jurando atirar caso eles não a dessem a chave do carro. Após ela ter efetuado 2 disparos em direção aos seus, os vizinhos chamaram a polícia e ela fora presa. Sua pena deveria ser cumprida em uma clínica de recuperação, caso raro em meios à nossa jurisprudência que trancafiia usuários em meio a bandidos e traficantes. Ela está lutando para sair dessa, que Deus a abençoe. A gente solta assim, né, muito condensado e complicado, algumas imagens. A imagem é mais ou menos qual? Nós estamos tentando mostrar de como essas pessoas que acabam incorrendo alguns tipos de droga têm uma sensibilidade, uma conexão. Então, tem ali alguns marcos que
paulatinamente vão sendo abertos. Quando você entrar em tal fase, quando você estiver vivenciando tal coisa, você catalisa, vai vivenciar isso, vai passar por isso. A bebida abre campos. E esses campos, quando não se tem uma maturidade psicobiológica mais estruturada, ela desestrutura e desanda grande parte dos outros processos. Então, as drogas, os abusos que muitas dessas crianças, desses jovens têm recebido, têm sofrido, têm passado, em sua grande maioria das pessoas que vivenciam e passam por isso, são pessoas que tinham um compromisso maior com a espiritualidade. Vieram, não vou chamar de uma missão, mas vieram com algumas antenas ligadas para serem porta-voz e transmitirem alguns tipos de informações. Os assédios, os ataques, os descuidos acabam corrompendo e muito o processo dessas pessoas, que na frente a gente tenta recuperar esses procedimentos. Olha, desandou não, ou até desandou, mas vem cá, utiliza isso tudo aqui que você trouxe e fala a partir de dentro. Mas não é o que muitas vezes ocorre e acontece, porque as pessoas saltam daqui para o Jesus salva. E mesmo Jesus salvando, mesmo Jesus curando, tem feridas no campo psíquico, tem feridas no campo emocional que a pessoa precisa ver. Porque é a partir dessas feridas que todas as frestas, todas as falhas, todas as informações, todos os desajustes, todas as quebras de padrões, de ruídos das mensagens acontecem e ocorrem. É aquela máquina de escrever que tem um teclado, que está falhando, ou que tem um teclado que, quando você imprime, sai ali um risco, uma falha, um erro. Tem esse registro lá gravado. E a gente precisa ir a esses registros, porque senão toda a mensagem acaba corrompida por... Tem salto. Eu fico contando a história de Damares, né? Sim, todo mundo riu que era viu Jesus na goiabeira, desceu e estava tudo bem, mas é isso. Ali, legal, Jesus salva, Jesus cura, Jesus é lindo, mas nós precisamos falar do seu abuso. É uma menina de 8 anos que foi abusada por um pastor. E olha o que essa moça fala, olha o que essa moça faz, olha como é que essa moça age. Está lá. Superou um monte de coisa. Mas o emocional não. O emocional tem uma ferida. Temos que ver. Temos que dialogar com isso. E o contraponto aqui, só para chegar nisso e dar prosseguimento, é como que esses seres que recebem esses ataques não são gratuitos. São pessoas que vão chamá-las de especiais e de diferenciadas, mas recebem um ataque. E essa proteção que precisamos dar cada vez mais à infância, cada vez mais à adolescência, precisamos protegê-los muito e mais, porque têm chegado seres muito especiais e que causam um desconforto imenso na maioria dos seres. Eu não sei o que eu faço diante dessa energia, e a nossa forma tosca de compreender essa energia é sempre pela via sexual. E aí, nessa via sexual, sempre um componente de perversidade, de maldade, elas são alvos. Então, os abusos infantis, por parte de pai, irmão, padrinho, enfim, os ogros que, captando essa energia e sendo instrumentos voluntários dessa horda que fica produzindo ataques a esses seres em especiais, complicam muito parte da nossa vida. Mas estamos aqui, não desistimos nunca e temos trabalhos a fazer. Prossigo eu. Em verdade, o terceiro lugar que fomos
e foi revelado na hora, era uma grota, um grotão. Um lugar de difícil acesso, cheio de vermes, aves de rapina e excrementos. O cheiro era de bueiro arrebentado e corpos putrefatos. Parte de nosso grupo não suportou a energia do lugar. Assim estariam de longe dando-nos a orientação para a realização dos trabalhos. Lá encontrávamos com uma equipe de 6 encarnados, e 6 desencarnados. A atividade consistiria em ouvir, ver e, futuramente, desmantelar uma operação que estava prestes a realizar. Em verdade, estávamos sobre a crosta de um estado carioca, mais precisamente sobre a boca de fumo dessa cidade. Sendo que, no plano material, traficantes articulavam novos meios e formas de domínio, novas táticas de obtenção de usuários e de expansão do comando. Num conluio espúrio, encarnados abasteciam e desencarnados de vitalidade plasmática, enquanto o segundo jurava proteção e amparo espiritual aos primeiros. Caberia a nós, naquela noite, desmantelar aquela boca, desativando-a, pois os efeitos deletérios da mesma eram simplesmente nefastos para toda a comunidade. Observada pelo plano espiritual, toda a grota era fortemente cercada por homens armados que impediam ali a aproximação e permanência de qualquer um que não fosse lá apenas para consumir drogas. O que assusta é que no conluio encarnado e desencarnado, as redes de atração são tão fortes que fica difícil definir quem leva quem até lá. Assim, toda a comunidade no ambiente físico e toda a grota no ambiente espiritual era tomada por um ar asfixiante de medo, paranoia, destruição, morte e terror. No entanto, mais que a violência das drogas, existe a vibração de pânico e terror que era a causa aprisionando e escravizando os seres. Essa escravização e prisão chegam a níveis tão altos que alguns moradores, mesmo em sono, não conseguem se emancipar para outras realidades, senão a da própria localidade na qual reside. Há também outro fato lamentável, que é o de garotos que, em desdobramento sono, auxiliam nas operações dos traficantes, e o de entes familiares em condições vibratórias pouco ou tanto mais elevada também não conseguem visitar seus entes queridos, pela vibração de ódio, temor que imperam no local. Eu vou seguir, depois eu volto para o comentário. É também digno de registro que há, em meio a todas essas cenas descritas, alguns pontos luminosos que possibilitam aos amparadores do alto lá chegarem a trabalhar. Esses pontos são como faróis em alto mar, sendo que, no caso específico, tem a função de elevar a vibração e sustentar a vibração da população local. São, em sua grande maioria, igrejas pentecostais, lá construída com o objetivo não só de arrebatar fiéis, mas o de dar sustentação moral e espiritual àquelas pessoas. Outros faróis de luz são os centros comunitários que promovem arte, esporte, lazer e cultura dentro da favela. Esses acabam por se tornar os grupos de resistência para que a paranoia desvairada provocada por uma sociedade materialista, geradora e frustradora de desejos, que tem nos traficantes usuários apenas um reflexo de um mal bem maior, não alcance sem obstáculos. Cena é louca. Tem um seriado que eu acabei não vendo, mas que recebeu o nome de Domo. Então, imagine esse domo recobrindo algumas comunidades. É isso. Então, eu morando ali, tentando, ainda que dormindo, sair, eu bato no teto dessa coisa. Eu praticamente não saio. Eu estou aprisionado ali. Outras dificuldades. Alguns seres também não entram. Alguns dos nossos colegas que tentaram aproximar especificamente desse lugar, que eu chamei de grota, não chegaram. Não entra também. Então, mantém uma vibração que afasta mesmo as pessoas. E é um ambiente, dentro desse domo, de muito medo,
de muita paranoia, de muita fissura, de muita... É estressante. É isso, é paranoico nesse sentido. Tá vendo? Tem que buscar as palavras, né? Nessa coisa de todo mundo tá desconfiando de todo mundo. Nessa coisa de que não tem nenhuma realidade fora daquilo. Nessa coisa de uma normalização daqueles padrões, daquele ambiente, daquelas coisas. Na construção de uma vibração a partir dos nossos eflúvios, a partir da nossa respiração, que vai deixando aquilo altamente intoxicado. Essa era a radiografia de grande parte das periferias nesses anos de 2000, 2000 e pouco. Elas eram muito assim. As perspectivas eram muito poucas, socialmente pensando, economicamente dizendo. Quem fazia distribuição de renda dentro da favela era o tráfico. Dinheiro rodava a partir do tráfico. Essas coisas parecem doideiras, porque a gente vive em outras realidades e essas, por vezes, a gente as desconhece, mas foi assim. Não se tinha muitas perspectivas para aqueles jovens. 22, 23 anos era a expectativa de vida. 24 já está na hora extra. 27 anos já vai cantar Mano Brown, contrariando as estatísticas. Não era para ter chegado. Não era para ser. Mudou. Economicamente, socialmente, as estruturas, faz tempo que eu não dou esses rolés mais, eu não caminho mais por esses lugares atualmente, assim. Estou em outros trabalhos, tem outras pessoas fazendo esses, e trazendo essas notícias hoje como... Porque isso, eu estava falando logo no início, estou repetindo aqui agora, assim. Essas impressões, essas perspectivas é tranquila agora. Pouco mais tranquilo. Em 2000, 2001, 2002, tinha ninguém falando disso. Tinha ninguém publicando sobre isso. Então, era o pregar no deserto mesmo. Mas dando alguns nortes, algumas dicas, falando, e todo mundo olhando, isso não é espiritualidade? Que espiritualista é esse que fala dessas coisas? Então você tem pacto com eles, porque olha aí o que você traz. Olha o que sai de você, das suas mãos, do seu olhar, enfim. Você também é um obsediado, você também é um alquimista negro. Então, enfim, não tinha esse conceito. Nem esses conceitos a gente tinha também. Enfim, era um outro cenário, era outro mundo, era tudo muito diferente. E as comunidades tinham esses domos quase impenetráveis. Era um terror. Diminuiu, melhorou, não sei te dizer. Eu acredito que economicamente, socialmente, melhorou demais. Algumas coisas. Contraponto disso, aqui essas notas são interessantes, as notas sociológicas mesmo, né? Os nossos pontos de entrada desses lugares eram, muitas vezes, as igrejas pentecostais. Davam para a gente uma ancorada. Passa lá, abastece. É por ali que a gente chega, ali da conexão para a sustentação energética de todo lugar. Hoje, os traficantes, a gente vai denunciar isso aqui. Isso aqui está relatado. Tenho orgulho de dizer que está relatado isso aqui. Mas a gente já viu essa movimentação. Mas traficante, virar crente e expulsar a mãe de santo de dentro da favela, aí, gente, aí vocês não querem que eu fale do retrocesso. Aí vocês querem que eu olhe para tudo isso e fale que não dá. Quando a gente olha para o mundo, temos muitos mundos. Temos um mundo ali que eu computo até 98, 99. Temos um mundo, um paradigma e um cenário. Temos uma mudança, tem um bug.
Não me adianta vir falar que é o mesmo universo. Não é. Mudou. Aí temos um outro percurso de 2000. 2002. Estamos indo. É um caminho. De repente temos outra mudança. Acendeu luzes. E eu tô pensando até politicamente mesmo. Você tem Obama, filha da puta, mas você tem Obama. Você tem Luiz Inácio, filha da puta também. Mas tem mudanças, tem algumas coisas mudando, modificando. De repente tem Trump. De repente tem o Inominável. De repente tem Temer. De repente você tem extrema-direita para todo canto. De repente você tem gente fazendo discurso da Idade Média contra a vacina, contra a ciência, escola sem partido. Aí eu vou seguir aqui que eu fico melhor. É outro universo, gente. Nós caímos, às vezes, nos limbos, nos lugares que é tenso. Entramos na grota e não éramos percebidos devido à nossa frequência vibratória. Porém, devido ao risco da missão e às nossas oscilações de pensamentos e sentimentos tão rotineiras, fomos com um moderador de frequência. Hoje é mais tranquilo a gente falar também desses aparelhozinhos, né? Tem uns aparelhozinhos aí que a gente vê o pessoal até utilizando no braço para fazer aqueles, para modular sua frequência do coração, pedir seu batimento cardíaco, se você está tendo alteração ou não. Reuter, esqueci o nome dos exames, enfim, você tem aquelas coisas. A gente estava com um parecido com essas coisas que proporcionava a manutenção de uma frequência para que a gente não caísse. Ali, se caísse uma frequência vibratória e pudéssemos ser observados, a situação era perigosa. Denomino assim um aparelho construído por um engenheiro no plano espiritual que tem a função de tanto de tornar mais denso o corpo sutil para aparições e visualizações nos centros espíritas, tornando-se visíveis aos videntes, quanto, como no nosso caso, de se utilizar nossa vibração e manter-a constante e estável durante a operação. É assustador o que vimos até chegar ao local. Na sala, tinha de 13 a 15 pessoas armadas. Eles eram diferentes. Havia no olhar deles uma crueldade e frialdade que era mórbida, doentia. Não sentia neles nenhum sentimento de descontrole. Neles o ódio, a raiva, a crueldade era natural. Não possuíam impulso colérico, não registravam ansiedade por qualquer coisa. Eram destituídos de sentimentos. De uma frieza que era o que assustava e deixava-me estarrecido. Era uma frieza tão descomunal a que estávamos acostumados a ver e até mesmo a sentir, que dos 6 encarnados, um abortou a missão logo quando deparamos com um menino de 10 anos armado. Nosso amigo tivera um irmão de 12 anos morto, metralhado pelo tráfico. Sentindo um misto de raiva, dor e vingança, teve que ser trazido antes que o percebesse. 2, ao sentir o ambiente infestado desses sentimentos descritos, não conseguiram, devido à sensibilidade de cada uma, prosseguir na missão. Ficamos, assim, 3 encarnados e 6 desencarnados. As negociações iniciaram e tratava-se de um carregamento que ia chegar e aquelas 13, 15 pessoas na sala discutiam a porcentagem de quanto seria a parte de cada um. Um grupo, a dos desencarnados, queria aumentar a porcentagem de 45% para 55%, enquanto os encarnados diziam ser demais. Eu não entendia nada do que estava sendo tratado. Afinal, como encarnados e desencarnados poderiam negociar a porcentagem de algo material? Fecharam um acordo, marcaram hora e local. Seria uma semana depois. Colocamos alguns dispositivos modulares na grota, Chopin, e fomos embora. Os mentores nos esclareceram que saíra tudo como previsto e eu logo perguntei se o planejamento deles era um passeio turístico sobre a cidade do Rio de Janeiro. Essa nossa arrogância, né? Pediram paciência e compreensão, salientando que o trabalho só estaria começando. Fizemos uma oração de agradecimento e por todos lá que viviam, e a cada um voltou ao seu lar. 21 de maio de 2002. Aí eu vou entrar no capítulo 6, desdobramento 3,
mas é esse que eu vou deixar só no ar. Aqui, né, essa minha pergunta satírica, debochada, de quem sabe tudo, da pura arrogância, né? E os caras na maior boa vontade. No outro dia eu chego, no outro dia, é praticamente outro dia. E vamos para o que eu chamei aqui do desdobramento 3. E eles param a gente para nos dar aula sobre... Cadê? Ah, gente, é sobre ectoplasma. Eu olhava para aquilo e falava assim, eu não acredito que vocês estão me tirando do corpo. Eu, homem ocupado, ser iluminado, vocês estão me tirando do corpo para ficar me explicando sobre ectoplasma. Eu sei tudo o que é isso. Vi o livro, li não sei quem, falo não sei quem, eu já vi as fotos, não sei nem, e o pessoal ouvindo. O pessoal tem muita paciência com a gente, né, velho? A gente dá trabalho demais para os outros, né? A gente faz raiva demais nas pessoas. Eles ouviram com muita paciência. E à medida que eles foram dando aula, eu fui vendo que eu não sabia nada. Aí eu fui encolhendo, graças a Deus, pelo menos vergonha eu tenho. Aí eu fui encolhendo, e chegamos na tônica que eu acho que é a grande virada aqui dessa proposta e desse livro, que é de mostrar que o grande tráfico é o de ectoplasma. A porcentagem que esses caras estavam negociando era a porcentagem de ectoplasma. E essa porcentagem era conseguida e alcançada mediante chacinas. Muito comum naquele período. Hoje, graças a Deus, deu uma diminuída. Mas era muito comum. Era assustador. Hoje eles fazem isso a partir desses domos que nós estamos falando e de diversos outros fluxos e fluidos que a gente escoa para eles. Né? Medo, ignorância, terror, pânico, enfim, todos esses processos e elementos de exploração, esses caras vivem disso. Eles vivem de construir essa atmosfera de pânico, de medo e de terror. É assustador. E é praticamente isso que é o que a gente está chamando de tráfico. A droga, meu amigo, olha, é o de menos. Literalmente é o de menos. A parte complexa, complicada nisso é esses efluvos vitais que estão sendo roubados de cada um de nós. E como que nós, direto e indiretamente, alimentamos todo esse sistema dopado, viciado. E para quem fica achando lindo, bilionários, trilionários, esses caras todos, eles se alimentam e são os grandes alimentadores de grande parte de toda essa jossa. Mas isso são outras questões que eu vou discutindo aqui. Essa só que vai para o ar. Vai para o ar agora. As outras eu vou acabar de gravar, estou no capítulo 5. Eu espero que antes de eu ir embora dessa vez eu termine. E aos poucos vou colocando no ar para quem se interessar, veja. E a gente possa minimamente perceber que o buraco é muito mais embaixo. Mudou muito. 2002 para 2024, 2024. Mudamos muito, graças a Deus. Mas as estruturas da manipulação e da exploração, nós ainda tocamos muito pouco. Temos esperança que esse Plutão em Aquário revolva justamente essas trevas de todas as suas profundezas. Nós precisamos sacudir muito desses seres. Não podemos continuar alimentando e permitindo que todo o nosso fluxo vital seja destinado para isso. Nós precisamos sair dessa nossa condição de dopados, adictos, dependentes, viciados. Beijo grande em vocês. Atenção.
Vão vendo aí aonde que eles nos pegam, porque eles pegam a gente. Não escapamos, não tem ninguém ileso, eles nos pegam. Nós vamos tomando cuidado para pelo menos observar. Agora eu vou, mas eu estou minimamente atento aos nossos vícios, às nossas adicções. Os beijo grande aí.